Lemos. Com o cliente selecionado, clique em anamnese. Aqui nós temos informações do cliente no cabeçalho, a data de elaboração da anamnese. Eu vou inserir frequência cardíaca em repouso. Eu vou clicar nesse C para calcular a frequência cardíaca máxima. Para esse indivíduo, eu vou utilizar uma de população geral, ambos os sexos. Eu vou utilizar a Tanaka e vou calcular a frequência cardíaca máxima e vou aplicar. Você pode escolher aqui um de sua preferência. Nós temos inclusive, veja só, a clássica aqui que é 220 menos a idade, a de Carvone. Perfeito. Agora eu vou inserir a pressão arterial. Inclusive ele já calculou aqui a frequência cardíaca na reserva, ok? Então ele já faz esse cálculo também. Se você tiver dúvidas, apenas clique na interrogação, ele vai trazer aqui a fórmula, a equação. Perfeito? Aqui agora eu vou inserir a pressão arterial, então 12 por 8, que seria uma normal, então vai ser 120 mmHg por 80. Clique em calcular, temos aqui já classificado. Depois você vai inserir hábitos histórico-social, alimentação e hidratação. Aqui nós temos, inclusive na parte de hidratação que é muito importante, uma tabelinha com a cor da urina. Então até 2, 1 e 2 é bem hidratado, você calcula aqui, e a partir de 3 já é desidratado. Você aplica. É muito importante também saber o nível de hidratação do seu cliente, ou o seu nível de hidratação, porque para prescrever corretamente os treinos. Eu posso calcular a água mínima ideal aqui também. Eu insiro o peso aqui da pessoa, do indivíduo, ele vai calcular o mínimo de água ideal para aquele indivíduo. Depois eu tenho aqui para descrever sobre doenças, tratamentos, dispositivos de saúde, predisposição a distúrbios psíquicos e observações complementares. Perfeito? Vou fechar aqui, vou clicar aqui na parte externa, em anamnese, em relatórios, vou procurar uma do Vinícius preenchida, aqui, vou pegar a última dele que eu tenho, vou editar esse registro, para vocês verem, aqui eu vou mudar para 120 por 80, ó, ele estava em hipertensão, né, normal, eu vou salvar, então aqui temos um preenchimento completo, eu vou mostrar a ficha de anamnese do Vinícius, que é muito importante, depois nós iremos prescrever treino com algumas informações que temos aqui. Vou gerar o PDF para demonstrar essa anamnese. Nós temos aqui, vai sair o seu logo, inclusive, de forma automática, o nome do profissional, o nome do avaliado aqui, tudo bem? Hábitos histórico-social, alimentação e hidratação. Aqui temos o nível de hidratação, inclusive, muito importante. Temos aqui pressão arterial e frequência cardíaca, muito importante para a prescrição de treinamento, ok? A parte de frequência cardíaca que nós iremos utilizar para prescrever treinamento. Perfeito? Então esse é o relatório de anamnese completa, você pode compartilhar com o seu cliente. Eu vou filtrar um cliente. Vou clicar em testes de pista. Aqui eu tenho informações do cliente, a data da avaliação. Eu posso iniciar aqui, eu tenho todos esses testes. Aqui exemplo caminhada, se eu quiser saber a aplicação, protocolo aplicado em indivíduos com baixa aptidão física. Então você tem dicas aqui de utilização. Eu vou demonstrar todos e no final vou salvar um para demonstrar. Eu vou clicar em caminhada, aqui aqueça, caminhe rápido por 1.600 metros, desaqueça. Insira o peso do indivíduo nesse protocolo, eu vou inserir 85 kg, frequência cardíaca no final 180, o tempo que ele utilizou para percorrer, aqui eu vou inserir 1.600 metros, demorou 20 minutos. Eu vou calcular o VO2 dele, veja que é um VO2 bom, né? Se eu demorei mais tempo, por exemplo 25, o VO2 tende a cair. Ele já calcula o pace, a velocidade também, perfeito? Vou apenas aplicar, eu já tenho o teste pronto aqui, inclusive eu posso fazer observações. Aqui ele me traz o nome do teste, o volume de oxigênio, o VO2 máximo, ele faz a classificação de acordo com essa tabela, tabela de Cooper, tabela de classificação do VO2. Aqui eu tenho o pace, inclusive, a frequência cardíaca, o tempo total da prova, a distância e a classificação da distância, caso o protocolo tenha classificação da distância, como é o protocolo de Cooper. Eu tenho aqui o teste de 3.000 metros também, eu tenho o teste de corrida de 1.000 metros, eu tenho corrida de 2.400 metros, corrida de 3.200 metros, um outro protocolo, o teste de Cooper, também é muito legal, aqueça, percorra a maior distância em 12 minutos, população dos sexos 13 a 60 anos, distância que eu percorri em 12 minutos, por exemplo, 3.000 metros. Aqui nós temos uma tabela, essa tabela é a tabela de Cooper, mas não é a de VO2, essa é a tabela que calcula, de acordo com a distância percorrida e a idade e sexo, ele calcula a capacidade aeróbica aqui, ele classifica a capacidade aeróbica, perfeito? Eu apenas calculo, ele já classifica para mim de acordo com aquela tabela, ele traz o pace, a velocidade, eu aplico. E pronto, nós já temos o teste de Cooper. Além disso, eu tenho o teste de corrida de 15 minutos também. Eu vou salvar aqui esse teste de Cooper. Pronto, agora eu já tenho aqui no final da minha lista, a última do Vinícius Lemos, eu vou exibir o relatório. Temos aqui o relatório de capacidade aeróbica, eu vou gerar o PDF.
Pronto, temos aqui com o logo o teste de Cooper, VO2, classificação, frequência cardíaca não é aplicada nesse protocolo, tempo, distância, a distância da classificação, segundo a tabela, o pace, a velocidade, observações gerais aqui. Ok. Completado, clique em teste de esteira, teste incremental. Nós temos na parte superior o nome do indivíduo, a data. Nós temos aqui a frequência cardíaca máxima, talvez você precise utilizar a frequência cardíaca máxima. Aqui você pode inclusive abrir uma anamnese e trazer para cá já a última frequência cardíaca máxima dele, 194. Perfeito? Aqui você seleciona o teste. Eu vou selecionar o teste, deixa eu ver aqui, o teste de Balk. Aqui nesse teste você pode selecionar inclusive aqui o nível de aptidão, perfeito? Aqui o indivíduo ativo. Nós temos aqui os estágios, então ele já vem formatado para você. Nós temos a inclinação do equipamento, começa em 0, depois 2%, 3% e vai incrementando em 1% a cada minuto, a cada estágio. Aqui você apenas irá inserir a frequência cardíaca, ele já traz a velocidade, que é uma constante nesse exemplo, e no final ele vai te dar o resultado aqui, quando você clicar em calcular. Aqui nós temos uma observação, atenção ao utilizar testes de esforço máximo, aí é indicado que você leve por segurança até no máximo 85% da frequência máxima, por isso aqui nós tínhamos o valor de 194. Aqui você tem uma ferramenta que te ajuda a calcular. Você apenas insere aqui, por exemplo, a porcentagem. Se você quer 85% dessa frequência cardíaca, ele já calcula aqui o máximo para você. Tome cuidado ao aplicar testes de esforço máximo. Nós temos um campo de observação, inclusive. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, já na parte externa, vou pegar um teste pronto. Aqui eu vou pegar um teste de Balk, do Vinícius Faria. Vou clicar em editar e veja só. Ele já trouxe aqui um teste pronto. Esse daqui cumpriu até o minuto 20. Né? Se você precisar nesse teste incrementar mais estágios, né, até a exaustão do indivíduo, você faz aqui. Ele já trouxe o tempo total, os estágios, a classificação do VO2, a velocidade máxima, a frequência cardíaca máxima no teste e observações. E aí você salva apenas. Eu vou pegar esse teste do Vinícius Faria, vou clicar em teste incremental, perfeito? Nós temos aqui, como é uma velocidade constante, ele sai dessa forma aqui. Você vai ter os estágios, tempo, a frequência cardíaca, oxigênio e a velocidade máxima. Aqui é interessante nesse teste você mostrar, por exemplo, o teste de Concone. Aqui. Esse teste de Concone, veja só. Ele é um teste que ele começa ali, dependendo do indivíduo, no minuto 8. Você vai inserindo a frequência cardíaca, a velocidade, né, conforme a orientação desse teste. Você pode clicar na interrogação. Temos uma dica aqui de como utilizar esse teste. E no final, ele vai trazer o resultado para você. Nesse teste ele não calcula, por exemplo, o VO2. Você apenas salva. Perfeito? A exibição dele é muito interessante. Eu vou pegar aqui teste de Concone. Vou exibir. Aqui nós temos um exemplo. Então, nós temos os estágios, o tempo total 14 minutos, frequência cardíaca máxima e a velocidade. Aqui é interessante observar que há uma crescente, né? Aqui, em cada estágio. Em algum momento há uma quebra, há uma deflexão aqui na frequência cardíaca. Se eu deixar o cursor sobre esse ponto, ele vai me indicar 11,5 km, frequência de 181 batimentos. Esse é o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Ele também é utilizado, né, de acordo com os estudos aí, para prescrever treinamento. Então, ele está de acordo com o limiar ventilatório 2, segundo alguns estudos. E você pode utilizar análise visual para fazer esse teste aqui e conseguir identificar esse ponto. Você pode inclusive exibir o PDF. Então veja que ele fica bem bonito aqui nesse gráfico. É um teste bem interessante quando varia, né, a frequência e a velocidade. Se a velocidade for constante, ele mostra aquela linha reta. Temos outros com o cliente selecionado. Clique em treinos de corrida. Aqui nós temos, nessa imagem de corrida, o nome aqui do indivíduo, sexo, idade. Depois você pode até, se você tiver em modo de edição, trocar o nome desse cliente e aplicar o treino para outro, por exemplo, né, se for um treino mais padrão. Aqui eu vou primeiro inserir parâmetros de prescrição. Primeiro eu vou inserir frequência cardíaca. Eu posso inserir aqui de forma manual, mas como o intuito é facilitar, eu vou clicar diretamente na anamnese, clicando nesse ícone. Eu vou procurar aqui pelo indivíduo que eu já avaliei, o Vinícius. Eu vou clicar 2 vezes sobre a anamnese que ele já possui, a última que foi realizada. Ele já trouxe a frequência em repouso, frequência máxima na reserva, ele trouxe a escala de hidratação, levemente desidratado. Então eu vou alterar aqui inclusive para 2 e vou colocar que esse indivíduo está hidratado. Senão eu poderia orientá-lo que beba mais água, né, e para prescrever o treino adequadamente. Aqui eu posso inserir o pace, a velocidade, por exemplo 12 km por hora, mas eu também vou pegar um teste de pista que eu já apliquei, vou procurar aqui. Veja a importância das avaliações e dos testes. Clico 2 vezes, eu trouxe aqui então
que é o melhor, a velocidade média que ele fez o teste é 15, dá um pace de 4 minutos, é um indivíduo que tem um VO2 superior, né? É um indivíduo ativo e com VO2 muito bom. Aqui eu estou trazendo todos, mas você não vai usar todos, você vai usar ou a frequência cardíaca, ou o pace, ou então aqui as variáveis máximas, ok? O oxigênio ele não é parâmetro para prescrição, mas eu preciso conhecer o nível de oxigênio do meu indivíduo para poder prescrever o treino adequadamente, mas só ele não é parâmetro para prescrição. Agora, muito importante, aqui eu vou trazer variáveis máximas. Aqui eu estou assumindo um valor máximo como minha VVO2, a velocidade de VO2 máximo. Para aplicar esse teste, né, para pegar o valor exato da VVO2, você tem que fazer um teste de ergoespirometria em laboratório e indicar o valor aqui. Porém, como nós temos o teste de Concone, né, eu vou assumir aqui um valor de 14 km por hora, nesse exemplo, como sendo a minha VVO2 máxima. Porque, na verdade, quando você executa esses testes máximos, eles estão muito próximos da velocidade de VO2 máximo. Então, por esse motivo, eu vou utilizá-lo aqui. Agora, eu vou pegar o teste de Telin, ok? Do Vinícius. Eu vou pegar o teste de Telin aqui, tem que ser o teste de Telin, e vou aplicar. Então, esse teste de Telin, eu peguei o indivíduo, coloquei na esteira na velocidade máxima que ele consegue correr. Por exemplo, 15 km. E ele conseguiu correr ali por 6 minutos. Então, também vou ter essa variável aqui, teste de Telin. Aqui eu vou trazer a variável massa corporal, eu vou digitar aqui. Eu tenho os testes de antropometria, né, para pegar aqui o peso, por exemplo. Eu acho que em bioimpedância eu tenho alguma do Vinícius aqui, ó. O último peso corporal dele da massa corporal é 85 kg. Então aqui eu tenho que digitar esse valor. Agora nós faremos aqui o planejamento. Para esse indivíduo que tem um VO2 aqui de nível superior, eu vou indicar ele aqui como intermediário. O objetivo será participar de provas competitivas. Aqui nesse ícone você aplica a data de hoje. Caso você esteja em modo de edição, você apenas clica aqui e atualiza a data para a data de elaboração de hoje. Se você copiar algum período, então você aplica aqui. Macrociclo. Aqui você seleciona a prova maior. Por exemplo, ele vai participar de uma prova maior no dia 11/12 de 2024. Pressione um Tab, ele vai calcular para você os meses e as semanas restantes até esse objetivo maior. Depois você vai selecionar o período, nesse exemplo é de base, geral, a fase, e você tem aqui um modelinho para você seguir, um modelinho de Matveev. É uma proposta, você pode utilizar outro de sua preferência. Então aqui nós temos na linha contínua o volume, que cresce nesse primeiro período, e a intensidade também vai subir aqui. Depois o volume cai, mas a intensidade se mantém mais elevada. É um modelinho de referência. Agora sim, nós iremos trabalhar mesociclo. Esse sim é muito importante que você preencha aqui se você vai fazer alguma subprova até esse objetivo maior. Eu vou indicar aqui 21 km. Lembrando que essas provas você pode escrever aqui o nome exato da prova, ok? Aqui eu vou inserir que a prova de 21 km, eu vou participar dela no dia 8/7 de 2024. O Vinícius vai participar. Pressione Tab, nós temos então 4 meses até essa prova, 16 semanas. Aqui eu vou inserir, vai vir assim, 0. Eu vou inserir o mês 1 de 4 meses. Aqui eu posso inserir as etapas do mesociclo, mas eu tenho uma ferramenta que te ajuda nisso. Essa ferramenta aqui. Para esse indivíduo de nível intermediário, eu vou propor para ele que ele corra 160 km no mês. 160 mil metros. Aqui eu tenho alguns modelos. Quando eu indicar aqui incorporação, ele vai ajustar o volume da primeira, segunda, terceira e quarta semana de acordo com o modelo de mesociclo. Veja que eu tenho incorporação, o básico, estabilização, competitivo, de controle, recuperação, e o competitivo mesmo, ele não tem um modelo pré-definido. Isso depende da competição e do seu conhecimento. Então temos esses outros modelos, eu vou iniciar em incorporação. Aqui então, esse mesociclo de incorporação tem o formato de microciclos aqui, tá vendo? Dentro dele. Então vou fazer um microciclo de incorporação, depois um ordinário e um recuperativo. Mas o modelo de mesociclo é esse aqui, incorporação. Eu vou calcular, ele me trouxe quantos quilômetros eu tenho que correr, quantos mil metros em cada semana, e eu vou aplicar. Então já trouxe aqui, por semana e o acumulado 160 quilômetros. Muito bom, agora eu vou para a primeira semana de treino, essa aqui, 41.600 metros. E eu vou selecionar o modelinho de microciclo. Só que eu também tenho uma ferramenta para te ajudar nisso. Segundo aquele gráfico, né, aqui já trouxe a distância, o primeiro modelo é o de incorporação. Né? Depois nós vamos seguir para o ordinário, aí o ordinário de novo e um de recuperação. Então, ó, veja que eu tenho diversos aqui, microciclo de choque, de recuperação, pré-competitivo, perfeito? Então esse primeiro modelo de microciclo será o de incorporação também. Eu calculo aqui os dias, quanto que eu vou correr em cada dia.
Veja como é interessante correr assim de forma periodizada, né? Então você vai variar o seu treino. Aplique aqui. Veja que eu tenho aqui no dia 1, no 2 eu vou correr 6 km, depois 7, e aqui o acumulado do total da semana. Veja que eu tenho uma semana microciclo de treino aqui. Perfeito. Agora nós vamos para as sessões de treino. Clicando aqui em sessões de treino, ele vai me trazer sempre a data da última aplicação, do último período, mais 7. Como esse é o primeiro, ele vai me trazer a data de hoje, mais 7 dias. Então ele jogou aqui para o dia 21, mas eu quero que esse primeiro treino seja no dia 18 de 3 de 2024. Por acaso, esse primeiro dia vai ser uma segunda-feira. Eu vou inserir aqui o exercício. Temos corrida, caminhada. Eu vou inserir nesse primeiro momento uma corrida. O método, temos diversos: treino longo, ritmo, estabilidade, intervalado, treino de subida, contínuo progressivo, regressivo, variado, intervalado extensivo, intensivo, HIIT. HIIT é o mesmo que intervalado, mas se você quiser descrever só como HIIT, ok. Fartlek. Então vou deixar aqui, você pode digitar. Eu vou digitar que é um contínuo aqui, que ele vai fazer nessa corrida. A semana de periodização que nós definimos lá, aqui vai ser a primeira semana. Então ele já trouxe aqui 41 km. Dia. Vai ser o primeiro dia, eu vou correr 5.000 metros. Aqui eu vou apenas colar o valor. Ó. Ele trouxe aqui para volume de treinamento, mas eu vou zerar aqui e vou explicar o que acontece aqui. Caso você vá trabalhar com treinamentos intervalados, aí você muda aqui o número de séries e repetições. Por exemplo, eu quero que você corra 3 séries de uma repetição de 100 metros. Aí você calcula o volume que você vai correr naquele dia ou naquela sessão, ou naquele estágio. Então você pode ir acumulando estágios aqui também. Mas nesse exemplo eu não vou trabalhar com treinos de intervalados. Vou deixar aqui então zerado. E eu vou apenas colar aqui esse valor acumulado, que é do meu primeiro dia de treino. Agora eu vou trabalhar aqui a parte de frequência cardíaca. Eu já trabalhei aqui volume, agora eu vou trabalhar intensidade. Então é muito importante diferenciar aqui volume e agora intensidade. Eu vou clicar aqui e explicar a frequência cardíaca máxima. Quando eu clico aqui, então eu vou trabalhar aqui com a frequência cardíaca máxima. Qual zona de treinamento eu quero trabalhar? Na zona 1 de 50% a 60%, zona 2, zona 3 de 70% a 80% e por aí vai. Tem até um descritivo, zona aeróbica, por exemplo. Eu vou trabalhar aqui de 60% a 70% na Z2. E eu apenas clico em calcular. Ele vai me trazer que eu tenho que trabalhar de 117 a 136, veja só, da frequência máxima. Hoje é muito comum utilizar a frequência cardíaca na reserva. É até indicado que você trabalhe na reserva. Eu vou recalcular aqui agora, mudando para a frequência na reserva. E ele vai ajustar de 140 a 155 aqui, nesse exemplo. Eu tenho uma tabela de referência aqui. A frequência cardíaca na reserva, que é essa que eu indiquei, ela está proporcional ao VO2 máximo. Então, por isso que você trabalha mais com a reserva, porque ela é proporcional ao VO2 máximo. Temos essa tabelinha de referência. Temos aqui a tabelinha também com as zonas de treinamento, para você saber quando é utilizada cada zona de treinamento, e as referências aqui. Você pode utilizar a sua referência, que são apenas tabelas de base para você utilizar o sistema aqui didático, né? Perfeito. Observe que agora eu vou trabalhar aqui a parte de VVO2 máxima, de velocidade alvo, tudo bem? Aqui, qual que é a velocidade máxima que eu defini? 14 km por hora. Então, se eu quiser trabalhar 100% da VVO2, é 14. Eu posso trabalhar acima da... Posso trabalhar 120, 110 e recalculo aqui, para trabalhar aquela velocidade, dependendo do objetivo do cliente. Muito bom. Eu estou preenchendo todas, mas no dia a dia você vai escolher uma ou duas aqui para trabalhar, você não vai inserir todas. Mas como é o exemplo completo, eu preciso explicar para você todas. Agora, o pace. O pace é muito importante, muito utilizado na prescrição de treinamento. Meu pace média é de 4 aqui do Vinícius, e a velocidade média é de 15. Então eu posso pegar ali 100% do pace dele e falar corra a 100% do seu pace, ou a 60% do pace. Não é? Aqui tem essa ferramenta interessante. Eu posso zerar aqui, ok? E eu posso apenas digitar a velocidade, ele vai me trazer o pace por minuto. Por exemplo, eu quero que você corra 9, vai dar um pace de 6,40. Então aqui você tem essa ferramenta que te ajuda também no cálculo. Agora o que eu vou fazer? A cadência. Eu posso trabalhar a cadência. Nesse exemplo eu não vou inserir cadência, mas poderia inserir aqui, por exemplo, 160 passos por minuto. Descanso você vai utilizar mais nos treinos de HIIT. E agora eu vou calcular o tempo de treino. Se eu tenho a distância que eu vou correr e a velocidade que eu vou correr, eu consigo calcular o tempo de treino, olha só. Distância e velocidade, 33 minutos. Se eu aumentar, se eu diminuir a velocidade, o meu tempo aumenta. Veja só. Se você tiver dúvida aqui, aqui para calcular o pace, insira variáveis de pace. Calorias, insira peso e velocidade-alvo. Eu já vou falar aqui, tem dicas para você seguir aqui em todo o sistema. Agora eu vou inserir a escala de Borg.
Qual escala eu vou inserir aqui? Bom, como você está aprendendo a utilizar o sistema, nós temos a tabelinha aqui. Se eu estou trabalhando de 60% a 70% da frequência na reserva, aqui, nessa faixa, então vou trabalhar num nível pouco intenso da carga de Borg, da escala de Borg. Vou colocar aqui 13, tá bom? Você põe o valor aí que você achar que deve. Então a percepção subjetiva do esforço do seu indivíduo vai ser de 13. Ligeiramente cansativo é o treino que ele tem que fazer nesse dia, nesse tempo. Ótimo, agora eu já tenho aqui o peso de massa corporal, eu consigo então, vou clicar nessa interrogação. Se eu tenho a massa corporal e a velocidade, o que acontece? Eu consigo calcular, através dessa equação, aqui com a velocidade alvo, as calorias da minha sessão de treinamento. Eu vou apenas selecionar o dia que ele vai fazer esse primeiro treino e aplicar aqui. Perfeito? Então ele já trouxe aqui todo o treinamento que eu planejei. Agora eu vou trabalhar o segundo dia de treino. O segundo dia de treino vai cair na terça-feira. Eu vou aplicar aqui colar, vai alterar a distância. Eu não vou variar as intensidades, porque é só um exemplo geral, mas você pode variar cada intensidade de cada dia de treino. Eu vou clicar em calcular e recalcular as calorias. Vou inserir na terça esse treino para ele. Está aqui na terça-feira. Depois, o terceiro dia de treino, copia, calcula, será na quarta-feira. Aplica para ele. Agora na quinta é o quarto dia de treino. Recalcula aqui essas duas. Segue para quinta-feira, aplica. Depois o quinto dia vai cair numa sexta-feira. Recalcula. Sexta-feira, aplica. Depois o sexto dia no sábado. Aplica. E o último dia, acredito que não tenha volume de treino. Então, esse último dia eu vou deixar aqui, seleciona um off, para ele calcular aqui dias off. Então vai ter um dia off e 6 dias on aqui para ele treinar. No final a gente tem que tirar a prova. 41.600 metros igual a 41,6 km. O tempo total de treino, 5 horas e 12 minutos durante a semana. 6 estágios, 6 dias on. Se fosse treino de HIIT seriam estágios. Um dia off, 3.700 calorias. Você pode inclusive fazer observações. Aqui eu vou colar um valor de observação e salva aquela semana de treino. Ótimo, nós temos aqui então o treino do Vinícius Lemos prescrito hoje, no dia 14. Eu vou mostrar o PDF desse treino. Vou clicar em deseja visualizar? Sim. Eu vou exibir aqui, eu vou gerar o PDF. Vou aplicar um zoom aqui. Nós temos o logo, aqui o profissional que passou o treino, a data de elaboração, a data da aplicação do primeiro dia de treino, o aluno ou cliente é Vinícius Lemos. Aqui na segunda será um treino contínuo de corrida. E agora observe, os valores em corrida são resumo. Então eu quero que ele faça corrida, uma série de 5.000 metros, na frequência máxima de 154. Esse tempo de treino é mais ou menos 40 minutos. E ele vai na escala subjetiva de esforço. A sensação que ele vai ter é ligeiramente cansativo. Serve para ele ir baseando o treino dele. E assim segue nos demais dias, né? Alterando aqui o volume de treinamento da proposta. No final nós temos um volume, um resumo. Eu vou clicar novamente em treino de corrida. Eu vou mostrar a parte de dashboard, de periodização. Eu vou clicar em dashboard, veja só. Eu tenho aqui, na parte de cima, as avaliações que eu fiz com esse indivíduo. Eu tenho o nome do profissional, o logo, o nível, aqui do aluno, objetivo, participar de corridas competitivas, Vinícius Lemos, 35 anos. Aqui eu tenho o pace desse indivíduo, a velocidade que ele corre, velocidades máximas aqui e o teste de T-Lean. Eu tenho a frequência cardíaca em repouso, máxima na reserva, e o oxigênio dele, VO2 máximo, classificado como superior. Com base nisso, eu prescrevi todo o volume de treinamento dele. Veja como fica bonito, né, para você mostrar para o seu cliente. Isso aqui fica muito bom conforme você preenche todo o mesociclo de treinamento aqui. Você pode preencher até 12 microciclos, que dá um total de 3 meses de treino nesse dashboard. Veja só, eu vou diminuir aqui a tela, tirar a expansão de tela nesse ícone. Eu vou clicar em treino de corrida. Se eu pegar esse indivíduo e apenas copiar aqui, ele só vai copiar o treino de forma simples. Não é isso que eu quero. Eu quero copiar periodizar. Com isso, eu vou inserir no mesmo ID de periodização. Eu vou clicar em copiar periodizar, clico em sim e pronto. Eu tenho mais um dia de treino. Se eu clicar aqui e mostrar o dashboard, ele vai aparecer o mesmo volume de treino. Mas não é isso que eu quero. Eu quero periodizar conforme alguns modelos que eu tenho.
Eu vou voltar em treino de corrida, vou clicar novamente e agora eu vou editar esse registro. Aqui eu estou agora em modo de edição. Aqui em macrociclo eu não vou mudar nada no momento. Em mesociclo aqui permanece. Eu vou mudar apenas o mês continua, ainda estamos no primeiro mês. Eu vou clicar aqui para você ter uma ideia do que eu vou fazer aqui. Clicando aqui, estamos trabalhando esse de incorporação. Agora nós iremos trabalhar um microciclo ordinário, 28% aqui, né? Ele já aplicou 44 km. Eu vou mudar aqui para semana 2 de treino. Eu posso mudar diretamente aqui, mas eu vou clicar aqui e vou mudar. Ó, ele me trouxe aqui, nós temos 44 km para correr na semana 2. Eu vou mudar aqui para ordinário. Perfeito? Então ele vai ajustar 3 cargas iguais, 70%, e depois ela cai aqui. Eu vou calcular e aplicar. Ele já mudou toda a programação da semana. Veja que interessante. Agora eu vou clicar em sessões de treino. O treinamento vai ser corrida. Primeiro de tudo, eu vou limpar tudo aqui para zerar a cópia do treino anterior. Vou clicar aqui, vou selecionar aqui corrida, o exercício. O método vai ser um contínuo, né, conforme anteriormente. A semana é a semana 2. Nós vamos correr 44 km essa semana, quase 45. É o primeiro dia de treino. Eu vou colar lá, conforme nós fizemos. Frequência na reserva vai permanecer na Z2. Nesse exemplo, vou calcular aqui. Não vou inserir VVO2 máxima. O pace vai ser de 8 km por hora. É a velocidade de 8 km por hora. 7 minutos aí por pace, né? Minutos por quilômetro, quilômetro por minuto, minuto por quilômetro vai percorrer aqui. Né? Então eu consigo percorrer em 7 minutos e 30 segundos 1 km, para ficar claro. A cadência, eu não vou trabalhar a cadência, e eu vou calcular aqui o tempo de treino. Então veja que para correr 8 km e 200, dá 1 hora e 1 minuto aqui. Escala de Borg, eu quero que ele vá na 14, e eu calculo as calorias. Vai na segunda-feira esse treino, por acaso o primeiro dia é segunda, aplicou. Muda para o segundo dia e nada acontece, porque é o mesmo volume. O terceiro dia é o mesmo volume. Então não preciso mudar nada. Eu só vou aplicar para terça. Eu vou aplicar também para quarta. Na quinta-feira há uma mudança, então, né? Porque são 3 dias de 70% no microciclo. No quarto dia, que vai ser na quinta, ó, diminui um pouco. Recalcula o tempo de treino, as calorias, aplica para quinta. Para sexta, nós temos o quinto dia de treino aqui, do nosso planejamento. Recalcula o tempo. Quinto dia, então deixa eu ver aqui. Quinta. Aqui vai ser no sábado, então. Quinta. Quinto dia na sexta, perfeito. Recalcula aqui, aplica para sexta. Sábado, dia 6. Aqui recalcula. Sábado. Cliquei 2 vezes, aplicou 2 dias. Não, aplicou no sábado, ótimo. E aí no domingo tem treino também, é um descanso ativo. Vai correr pouquinho, mas vai correr, ó, 17 minutos, 200 calorias, o que a gente chama de descanso ativo. Domingo. Tira a prova aqui, 44 km.8, 44.800 metros, 5 horas e meia de prova, 7 dias on, aqui, nenhum dia de descanso, quase 4.000 calorias. Salvou aqui. Ótimo, veja que vai mudar esse gráfico aqui. Agora eu vou exibir novamente o dashboard para ele mudar as informações. Então já mudou aqui. Aqui nós já temos mais, então, um mesociclo, um microciclo de treinamento. Perfeito? Aqui, se você clicar nesse item na parte superior, nós estamos trabalhando aqui esse mesociclo de incorporação. Então, o primeiro é menor aqui, o segundo já é maior, 28%. E aí você vai construindo todo o treinamento, o planejamento e treinamento do seu aluno, do seu cliente, ou o seu plano de treino. Eu vou clicar aqui e vou selecionar um pronto aqui. Eu tenho do Thiago Pacheco, olha só. Eu vou clicar no dashboard. Esse aqui é um completo para você ver, olha como fica interessante. Todo o plano de 3 meses dele. Então tudo bem periodizado, com os dias de descanso, tudo certinho ali para você seguir. Perfeito? Agora eu vou clicar em treinos de corrida, vou selecionar o Vinícius Lemos. Em ficha de treino. Aqui na segunda-feira ele teria que correr 5.000 metros na Z2, escala de Borg 13. Aqui, clicar em monitorar, porque eu preciso ver se o aluno ou se eu estou correndo aquele volume proposto. Então vamos supor que ele correu aqui 4.000 metros, o tempo era 40, então, mas daí ele fez em 45. A zona ele correu na Z2 realmente, a escala de Borg 14. E aí temos a satisfação dele. Então ele achou levemente ruim o treino, né? Talvez você tenha que... Deixa eu mudar aqui de novo.
levemente ruim, talvez você tenha que reavaliar alguma coisa no seu planejamento. Ou se ele está seguindo certinho, mantém, legal, mas é importante você ir, né, avaliando cada microciclo do seu atleta ou seu aqui para você evoluir da forma como propôs, ele fez o planejamento. Ele calcula o volume e o tempo, aqui ele vai fazendo a somatória, depois você apenas salva aqui. E aí você tem, né, caso você clique novamente, você tem aquele resumo aqui do que foi feito. Perfeito? Selecione o cliente e clique em registrar participação em eventos. Aqui nós já temos o nome do atleta, o nome do participante. Aqui nós temos a data do evento, a data em que ocorreu o evento, a participação. Aqui o número do peito, a chapa de identificação, né, aquele número que o atleta utiliza. Aqui você vai inserir o nome do evento, a cidade, o país também. Nós temos até provas famosas em outros países também. Aqui nós temos tempo e classificação. Aqui você vai inserir o início e o final da prova, o tempo de início, né? Que horas começou, por exemplo, às 8 da manhã e encerrou às 12 horas, 11 horas, se for uma maratona, né? Aqui você vai registrar o pace, por exemplo, quantos quilômetros você conseguiu correr todo o trajeto da prova. E a velocidade média também, que você conseguiu atingir durante todo o tempo da prova. A classificação geral e o tempo total da prova. Você pode inserir observações e salvar. Eu vou demonstrar um evento já preenchido aqui. Pode ser essa maratona de Brasília aqui. Veja só. Então nós temos aqui a prova. O início às 8, foi até 11h20 da manhã, a participação. O pace é esse aqui, a velocidade. Então é um pace excelente, né? Total da prova 3 horas e 20. Classificação aqui 365, a posição. Número da chapa e a data do evento. Aqui temos mais informações sobre a prova, né? Tivemos diversos tipos de prova nesse evento. Aqui voltando em evento, você pode selecionar a sua participação e clicar em editar fotos. Dessa forma, você vai apenas subir os anexos às fotos da participação e salvar. Depois, você consegue ver aquelas fotos específicas apenas selecionando o registro. Você vê a foto 1 que você cadastrou lá, por exemplo. Ou as demais aqui, são apenas registros de exemplo, aqui de corredores até famosos, hein? Tem umas que são mais legais de mostrar, essas pequenas assim não é muito legal. Essa aqui da medalha, por exemplo, né? Você pode registrar fotos da medalha, do kit, do trajeto. E aí você pode fazer o seguinte, você pode selecionar e clicar em visualizar a ficha do evento. Olha que legal. Vou gerar o PDF. Lemos. Com o cliente selecionado, clique em anamnese. Aqui nós temos informações do cliente no cabeçalho, a data de elaboração da anamnese. Eu vou inserir frequência cardíaca em repouso. Eu vou clicar nesse C para calcular a frequência cardíaca máxima. Para esse indivíduo, eu vou utilizar uma de população geral, ambos os sexos. Eu vou utilizar a Tanaka e vou calcular a frequência cardíaca máxima. E vou aplicar. Você pode escolher aqui um de sua preferência. Nós temos, inclusive, veja só, a clássica aqui, que é 220 menos a idade, a de Carbone. Perfeito. Agora eu vou inserir a pressão arterial. Inclusive ele já calculou aqui a frequência cardíaca na reserva, ok? Então ele já faz esse cálculo também. Se você tiver dúvidas, apenas clique na interrogação, ele vai trazer aqui a fórmula, a equação. Perfeito? Aqui agora eu vou inserir a pressão arterial. Então 12 por 8, que seria uma normal, então vai ser 120 mmHg por 80. Clique em calcular. Temos aqui já classificado. Depois você vai inserir hábitos histórico-social, alimentação e hidratação. Aqui nós temos, inclusive na parte de hidratação que é muito importante, uma tabelinha com a cor da urina. Então até 2, 1 e 2 é bem hidratado, você calcula aqui, e a partir de 3 já é desidratado. Você aplica. É muito importante também saber o nível de hidratação do seu cliente, ou o seu nível de hidratação, porque para prescrever corretamente os treinos. Eu posso calcular a água mínima ideal aqui também, eu insiro o peso aqui da pessoa, do indivíduo, ele vai calcular o mínimo de água ideal para aquele indivíduo. Depois eu tenho aqui para descrever sobre doenças, tratamentos, dispositivos de saúde, predisposição a distúrbios psíquicos e observações complementares. Perfeito? Vou fechar aqui, vou clicar aqui na parte externa, em anamnese, em relatórios, vou procurar uma do Vinícius preenchida, aqui, vou pegar a última dele que eu tenho, vou editar esse registro, para vocês verem. Aqui eu vou mudar para 120 por 80, ó, ele estava em hipertensão, né? Normal, eu vou salvar, então aqui temos um preenchimento completo. Eu vou mostrar a ficha de anamnese do Vinícius, que é muito importante, depois nós iremos prescrever treino com algumas informações que temos aqui. Vou gerar o PDF para demonstrar essa anamnese.
Nós temos aqui, vai sair o seu logo, inclusive de forma automática, o nome do profissional, o nome do avaliado aqui, tudo bem? Hábitos histórico-social, alimentação e hidratação. Aqui temos o nível de hidratação, inclusive, muito importante. Temos aqui pressão arterial e frequência cardíaca, muito importante para a prescrição de treinamento, ok? A parte de frequência cardíaca que nós iremos utilizar para prescrever treinamento. Perfeito? Então esse é o relatório de anamnese completa, você pode compartilhar com o seu cliente. Eu vou filtrar um cliente. Vou clicar em testes de pista. Aqui eu tenho informações do cliente, a data da avaliação. Eu posso iniciar aqui, eu tenho todos esses testes. Aqui exemplo caminhada, se eu quiser saber a aplicação, protocolo aplicado em indivíduos com baixa aptidão física. Então você tem dicas aqui de utilização. Eu vou demonstrar todos e no final vou salvar um para demonstrar. Eu vou clicar em caminhada. Aqui, aqueça, caminhe rápido por 1.600 metros, desaqueça. Insira o peso do indivíduo nesse protocolo. Eu vou inserir 85 kg. Frequência cardíaca no final, 180. O tempo que ele utilizou para percorrer, aqui eu vou inserir 1.600 metros. Demorou 20 minutos. Eu vou calcular o VO2 dele. Veja que é um VO2 bom, né? Se eu demorei mais tempo, por exemplo 25, o VO2 tende a cair. Ele já calcula o pace, a velocidade também. Perfeito? Vou apenas aplicar. Eu já tenho o teste pronto aqui, inclusive eu posso fazer observações. Aqui ele me traz o nome do teste, o volume de oxigênio, o VO2 máximo. Ele faz a classificação de acordo com essa tabela, tabela de Cooper, tabela de classificação do VO2. Aqui eu tenho o pace, inclusive, a frequência cardíaca, o tempo total da prova, a distância e a classificação da distância, caso o protocolo tenha classificação da distância, como é o protocolo de Cooper. Eu tenho aqui o teste de 3.000 metros também, eu tenho o teste de corrida de 1.000 metros, eu tenho corrida de 2.400 metros, corrida de 3.200 metros, um outro protocolo. O teste de Cooper, também é muito legal. Aqueça, percorra a maior distância em 12 minutos. População ambos os sexos, 13 a 60 anos. Distância que eu percorri em 12 minutos, por exemplo, 3.000 metros. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela é a tabela de Cooper, mas não é a de VO2. Essa é a tabela que calcula, de acordo com a distância percorrida e a idade e sexo, ele calcula a capacidade aeróbica aqui, ele classifica a capacidade aeróbica, perfeito? Eu apenas calculo, ele já classifica para mim de acordo com aquela tabela, ele traz o pace, a velocidade, eu aplico. E pronto, nós já temos o teste de Cooper. Além disso, eu tenho o teste de corrida de 15 minutos também. Eu vou salvar aqui esse teste de Cooper. Pronto, agora eu já tenho aqui no final da minha lista, o último do Vinícius Lemos, eu vou exibir o relatório. Temos aqui o relatório de capacidade aeróbica, eu vou gerar o PDF. Pronto, temos aqui com o logo, o teste de Cooper, VO2, classificação, frequência cardíaca não é aplicada nesse protocolo, tempo, distância, a distância da classificação, segundo a tabela, o pace, a velocidade, observações gerais aqui. Ok. Completado, clique em teste de esteira, teste incremental. Nós temos na parte superior o nome do indivíduo, a data, nós temos aqui a frequência cardíaca máxima, talvez você precise utilizar a frequência cardíaca máxima, aqui você pode inclusive abrir uma anamnese e trazer para cá já a última frequência cardíaca máxima dele, 194. Perfeito? Aqui você seleciona o teste. Eu vou selecionar o teste, deixa eu ver aqui, o teste de Balk. Aqui nesse teste, você pode selecionar inclusive aqui o nível de aptidão, perfeito? Aqui o indivíduo ativo. Nós temos aqui os estágios, então ele já vem formatado para você. Nós temos a inclinação do equipamento, começa em 0, depois 2%, 3% e vai incrementando em 1% a cada minuto, a cada estágio. Aqui você apenas irá inserir a frequência cardíaca, ele já traz a velocidade, que é uma constante nesse exemplo, e no final ele vai te dar o resultado aqui, quando você clicar em calcular. Aqui nós temos uma observação, atenção ao utilizar testes de esforço máximo, aí é indicado que você leve por segurança até no máximo 85% da frequência máxima, por isso aqui nós tínhamos o valor de 194. Aqui você tem uma ferramenta que te ajuda a calcular. Você apenas insere aqui, por exemplo, a porcentagem. Se você quer 85% dessa frequência cardíaca, ele já calcula aqui o máximo para você. Tome cuidado ao aplicar testes de esforço máximo. Nós temos um campo de observação, inclusive. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, já na parte externa, vou pegar um teste pronto. Aqui eu vou pegar um teste de Balk, do Vinícius Faria. Vou clicar em editar e veja só. Ele já trouxe aqui um teste pronto. Esse daqui cumpriu até o minuto 20. Né? Se você precisar nesse teste incrementar mais estágios, né, até a exaustão do indivíduo, você faz aqui. Ele já trouxe o tempo total, os estágios, a classificação do VO2, a velocidade máxima, a frequência cardíaca máxima no teste e observações. E aí você salva apenas. Eu vou pegar esse teste do Vinícius Faria, vou clicar em teste incremental, perfeito?
nós temos aqui, como é uma velocidade constante, ele sai dessa forma aqui. Você vai ter os estágios, tempo, a frequência cardíaca, oxigênio e a velocidade máxima. Aqui é interessante nesse teste você mostrar, por exemplo, o teste de Concone aqui. Esse teste de Concone, veja só, ele é um teste que ele começa ali, dependendo do indivíduo, no minuto 8. Você vai inserindo a frequência cardíaca, a velocidade, né, conforme a orientação desse teste. Você pode clicar na interrogação. Temos uma dica aqui de como utilizar esse teste. E no final, ele vai trazer o resultado para você. Nesse teste, ele não calcula, por exemplo, o VO2. Você apenas salva. Perfeito? A exibição dele é muito interessante. Eu vou pegar aqui teste de Concone. Vou exibir. Aqui nós temos um exemplo, então nós temos os estágios, o tempo total 14 minutos, frequência cardíaca máxima e a velocidade. Aqui é interessante observar que há uma crescente, né, aqui em cada estágio, em algum momento há uma quebra, há uma deflexão aqui na frequência cardíaca. Se eu deixar o cursor sobre esse ponto, ele vai me indicar 11,5 km, frequência de 181 batimentos. Esse é o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Ele também é utilizado, né, de acordo com os estudos aí para prescrever treinamento. Então, ele está de acordo com o limiar ventilatório 2, segundo alguns estudos. E você pode utilizar análise visual para fazer esse teste aqui e conseguir identificar esse ponto. Você pode inclusive exibir o PDF. Então veja que ele fica bem bonito aqui nesse gráfico. É um teste bem interessante quando varia, né, a frequência e a velocidade. Se a velocidade for constante, ele mostra aquela linha reta. Temos outros